Você já parou pra pensar como três coisas tão parecidas, HQ, graphic novel e mangás, podem ser tão diferentes e ao mesmo tempo tão importantes para o mundo literário? Eu cresci minha vida inteira achando que HQ era uma coisa de criança. Mas depois, quando eu li Maus, percebi que a história em quadrinhos podia ser muito mais profunda do que muito romance premiado. Quando entrei no mundo dos mangás, descobri emoções e narrativas que eu nunca tinha visto antes. E aí ficou uma pergunta que talvez você já tenha feito. O que realmente diferencia uma HQ, uma graphic novel e um mangá? E o mais importante, eles são livros? A HQ, ou história em quadrinhos, é só o começo de tudo. É o formato mais antigo, mais flexível e mais democrático da narrativa visual. Ela pode ser curta ou longa, infantil ou adulta, humorística, dramática, política ou fantástica. O formato de HQ que você vai encontrar vai ser em revistinhas, jornais, em edições mensais ou em coletâneas encadernadas. No Brasil, a Turma da Mônica é praticamente um patrimônio cultural. Nos Estados Unidos, HQs da Marvel e da DC montaram o mundo moderno como conhecemos hoje. A estrutura de HQ lembra mais séries, com histórias mensais, arcos de 6 a 12 edições, personagens contínuos que evoluem ao longo dos anos. A HQ que foi criada para ser popular, acessível e infinita. Ela é a porta de entrada para muita gente no mundo dos livros. As graphic novels são a HQ que virou uma literatura de verdade. A graphic novel é o lado literário do quadrinho. Se a HQ é uma série de TV, a graphic novel é como se fosse um filme completo, fechado e com peso emocional. E a graphic novel ela tem uma história contínua, um tom mais sério, temas adultos, construção de narrativa profunda. É sempre publicada como livro. E além de temas profundos, elas são normalmente classificadas com mais de 16 anos no mínimo, como exemplos de Watchmen e Maus, né, que são algumas HQs que trazem um lado do nazismo com Maus e um lado mostrando tipo destruindo o mito do super-herói com Watchmen. A graphic novel costuma abordar os temas de guerra, política, identidade, traumas, filosofias e ações familiares. E as graphic novels são estudadas em escolas e universidades porque elas têm estrutura de romance, mesmo sendo um quadrinho. A graphic novel existe para fazer sentir, pensar e refletir. É arte, é literatura, é impacto. Então, por último, temos o mangá, a narrativa japonesa que conquistou o mundo. O mangá é dado para histórias em quadrinhos criados no Japão, e eles têm características próprias. A leitura deles são diferentes, pois são da direita para a esquerda. Os capítulos são curtos e dinâmicos, foco em emoção e ritmo, desenhos estilizados e publicação inicial em revistas semanais. Depois disso, os capítulos são reunidos em volumes, chamados de tankobon. Mas dentro do mangá existem categorias específicas que ajudam a entender melhor o público e o estilo da história. Vamos conhecer todas? O primeiro grande tema dos mangás são os shounens, que representam amizade, aventura e superação. O grande público de shounen são garotos adolescentes. E as características comuns deles são muita ação, treinos, rivalidades, humor, protagonista que vai evoluir durante a obra e temas de amizade e coragem. Grandes exemplos que conquistaram o mundo foram Dragon Ball, Naruto e One Piece. O shounen é explosivo, energético e motivador. O seinen traz uma complexidade, filosofia e realismo. O público são adultos jovens ou adultos. As principais características são temas psicológicos, violência realística, críticas sociais, questões existenciais, dramas morais. E alguns exemplos são Berserker, Monster, Vagabond e entre outros. O seinen mostra que o mangá também pode ser uma literatura adulta de altíssimo nível, sendo usado para analisar muitas obras. E alguns exemplos de obras que viraram filmes podem ser usados como Old Boy. Old Boy traz uma narrativa de vingança e que foi adaptado para o filme dos anos 90, 2000, que se chama Old Boy. E muitas poucas pessoas sabem que foi inspirado num mangá famoso do mesmo nome. Dentro disso, a gente tem subtemas nos mangás.
como o shoujo. Emoções, reações e autodescoberta. Os públicos disso são normalmente garotas adolescentes, mas podem ser lidos por todos, que não vai ter nenhum problema. As características base são foco nas emoções, romances e dramas leves, amizades profundas, amadurecimento, traços mais expressivos e delicados. Alguns exemplos é o grandioso Sailor Moon, Fruits Basket, Nana e Cardcaptor Sakura. O shoujo prova que desafios emocionais também podem ser épicos. E outro subtema dentro do seinen e shounen, temos o shosei, que retrata a vida adulta, realismo e sensibilidade. O público normalmente são mulheres jovens e adultas. As principais características são relacionamentos complexos, carreira, independência, conflitos mais reais e maduros, menos idealização, mais vida real, dramas intensos e humanos. Alguns exemplos são Paradise Kiss, Honey and Clover, Dodami Cantabile, Shihayu Furu e Shihifaru, que fica entre shoujo e shusei. O shusei é mais profundo, sensível e muito mais honesto sobre a vida adulta. Só que dentro do mangá nós temos os tipos de volume que são lançados. Além dos gêneros, a gente tem as formas que são impressos para trazer. Nós temos o Tankobon, que é como se fosse esse aqui, que é mais simples e padrão. Nós temos um Gazenban, que é uma edição de luxo, uma capa mais resistente, um papel premium em páginas coloridas. Uma coisa que é incomum entre os mangás, porque normalmente os mangás são como se fossem preto e branco, como a gente pode ver aqui nesses exemplos, que são normalmente trazidos sem cor. Nós temos o formato Bokoban, que é mais compacto, grosso e reúne mais capítulos. Uma grande diferença do Bokoban pro Tankoban é que o Tankoban traz muito mais páginas do que capítulo. E o Bonko traz muito mais capítulos do que páginas. O ônibus é muito usado aqui no ocidente, e o que eles fazem é reunir mais uma fase. O ônibus, eles podem ser usados tanto para mangá, tanto para quadrinho, graphic novel. No mangá, o ônibus é usado para reunir 2 a 5 volumes, mas nas HQs, o ônibus é usado para reunir uma fase inteira de um artista. Por exemplo, nós temos do Homem-Aranha, que nós temos muitos artistas que fizeram parte da trajetória dele desde os anos 60 até hoje. Sendo assim, a gente reunir uma fase inteira de um artista para reunir num livro só, sabe? E eles normalmente costumam ter muitas páginas, passando mais de 1.000, 1.200, por causa que reúne uma fase inteira de um artista. Mas afinal, tudo isso é um livro? Sim, HQ, graphic novel e mangá são considerados livros, porque eles têm ISBN, são catalogados por editoras, são vendidos como literaturas, contam histórias complexas. A diferença é apenas o formato, não o valor. Depois dessa minha pesquisa mais aprofundada, eu tinha começado achando que a HQ era só um entretenimento. Hoje entendo que cada formato, HQ, graphic novel e mangá, abre uma janela diferente para todo mundo. Alguns nos fazem rir, outros fazem nos pensar, e alguns mudam completamente quem nós somos. No fim, não importa se você virar a página da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. O que importa é a história que encontra ali, e como ela muda alguma coisa dentro de você. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tive uma pesquisa, tive que trazer aqui alguns dados, eu tive que aprofundar melhor esse tema que eu não sabia tanto assim, eu conhecia, mas não era aprofundado. Espero que você tenha gostado e que a força esteja com você.